Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Perdão pela minha voz, mas tiveram os 4 dias aí de feira da FEFIC, então falei muito, então estou um pouco sem voz, mas tudo bem. Nós vamos para a nossa 40ª parte do livro, da série do livro aqui, Jogo dos Deuses, do Cal Tekkrib, parte 40 da série. Mas tá chegando no final, talvez, eu acho que mais uma ou duas a gente encerra. Mas, né, novamente vale a pena, porque a gente tem que tirar todo o conteúdo do livro realmente, né, que é muito bom. Então, antes da gente começar, né, os recadinhos aí. Se você não pôde, né, ir na FEFIC, foi muito legal, gente de vários estados do Brasil, mas, né, claro, quem não pôde estar lá, não tem problema, vocês podem conhecer meu trabalho, os meus quadrinhos aqui, né, pelo meu site felipefogozzi.com ou mandando uma mensagem pelo Instagram também. Eu explico como você pode adquirir todas as obras aqui, as 8 obras, né? Temos o Prédio, o Lambo, as 2 últimas que eu lancei para toda a família, com trilha sonora no Spotify, né? Isso para você, pai, mãe, ter um tempo de qualidade com seus filhos, né? Poder ler, poder estimular a leitura. E você adulto também vai curtir demais, que é tipo o desenho da Pixar, né? Que o adulto também, né? Eu também gosto bastante, me divirto ali. Temos a trilogia do Aurora e Caos e Ômega, aqui abordando toda a questão que a gente está vendo nos dias de hoje. Eu já falava isso há anos aqui, coloquei aqui de uma forma bem explicada, com trama, com, né, muita ação, sobre a questão toda da nova ordem mundial, transhumanismo, cibernética, tecnocracia, escatologia, tá bom? Então, imperdível. Temos o Knock Me Out, que é uma história que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, que usava esse pano de fundo para contar uma história de superação, de amor. Uma história muito legal. Também tem trilha sonora no Spotify. Temos um outro dia sobre as armadilhas que o jovem encontra quando ele entra na maioridade, né, quando vai para a faculdade, questão de drogas, sexo, doutrinação política. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, é também muito boa. E Comunhão, para quem gosta de emoções fortes aqui, o bicho pega aqui, né? A gente tem muita ação, né? Um suspense, mas falando sobre a verdadeira fé contra a falsa fé, sobre superação também e redenção principalmente. Então esse material todo você adquire comigo diretamente, tá? Pelo meu site felipefogozzi.com. O link está aqui embaixo na caixa de descrição. Vou deixar também junto com o meu Instagram, tá bom? Então você acessa fácil, por qualquer caminho, né? Eu respondo a vocês e envio pelo correio, qualquer estado do Brasil, outros países também, com maior carinho, tá bom? Então aqui embaixo eu deixo também o link do Odysee, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador ou apoiadora. Eu agradeço todo mundo que apoia o canal pelo Subscribestar. Obrigado. Então vamos retomar aqui, pessoal. Então, ele está falando da questão como, né, a cultura tem sido também ao longo dos séculos aí, né, vamos dizer, capturada, né, para promover essa agenda, né, globalista, anticristã, né? Então, ele fala assim: no verão de 1964, né, nós testemunhamos uma estranha, vamos dizer, iniciação, né, da cultura americana, quando, por exemplo, Ken Kesey, autor do livro, né, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que virou um filme com o Jack Nicholson, né, que agora tá me fugindo o nome do título em português, daqui a pouco eu lembro. Ele se juntou com um grupo de amigos, né, e eles viajaram pelos Estados Unidos promovendo a contracultura, né, promovendo, né, o que seria mais ou menos uma semente do movimento hippie, junto com drogas, né, com consumo de drogas.
E aí ele fala que 4 anos depois, né, em 1968, 4 anos antes, em 1960, o Keynes, ele era estudante de Stanford. Né? Quem acompanhou a live que eu fiz lá no Inteligência Limitada do Vilela, eu falei bastante sobre a importância de Stanford, né? E como mais voltado na questão da tecnologia, do Vale do Silício, né? Mas também na parte de engenharia social, como está aqui, né? Do Instituto de Pesquisa de Stanford, né? Toda a questão MK Ultra, do LSD. Então, ele, né, estudou em Stanford, então ele teve todo, né, passou, olha só, né, de Stanford ele saiu e também já começou a ser um agente transformador da cultura americana, né? Quando ele estava lá, né, um amigo dele chamado Vic Lowell falou para ele a respeito de uns testes que estavam acontecendo num hospital de ex-combatentes de guerra, veteranos, né? E esses voluntários, eles basicamente que eram cobaias, né? Eles era usado neles o que? Mescalina, psilocibina, né? E LSD. Então, esses estudos clínicos foram usados pela CIA no programa MK Ultra, né? Que basicamente era um programa de lavagem cerebral, né, do governo americano. Então, o Quincy, ele começou a trabalhar no hospital e ele teve acesso à ala psiquiátrica, né? E né, ele basicamente também, através desses estudos, depois, né, quando ele falou em 64, ele começou a promover, né, o LSD, e ele era uma figura central nos experimentos psicodélicos, né, dos anos 60, dessa cultura, né? Então, de 1953 até 1964, a CIA ela promoveu uma série de experimentos que o nome se tornou MK Ultra, né? Que testavam as vulnerabilidades das pessoas, né? A ação das drogas que modificavam o comportamento delas, né? Parte desses experimentos, tanto LSD como outras drogas psicoquímicas, né, foram administradas por uma série de pessoas que não sabiam que estavam participando de um teste, né? Não tinha o consentimento e nem eles não estavam conscientes, né, do qual era realmente o propósito dessas drogas, né? Era um experimento aberto, eles ganhavam, né? Isso nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil, mas quando eu morei nos Estados Unidos de 2001 até 2003, eu tinha um amigo brasileiro lá que chegou a participar de teste clínico. Não era psicodélico, mas era de teste clínico de indústria farmacêutica, e ele não sabia nem o efeito colateral. Eu falava, cara, você tá louco, né? Porque, enfim, o cara tava precisando de dinheiro. Ele aceitava, né, ser cobaia, né, jovem. Eu falei, cara, você não sabe o efeito colateral a longo prazo, enfim, né? Mas a mesma coisa acontecia aqui. A diferença é que não era só uma indústria farmacêutica, era literalmente o governo americano, né? Então, do final de 1965 até março de 1966, esse grupo, né, que era liderado pelo Keynes, eles conduziram vários testes, né, usando ácido lisérgico, né, o LSD, na região ali da Califórnia, né, de São Francisco, no Bay Area, que eles falam, também em Portland, né, e Los Angeles, tá? E essas festas de LSD, eles tinham um slogan assim, eles anunciavam as festas assim: será que você passa
você consegue passar pelo teste do ácido. E na época o LSD não era uma substância legal, ainda não tinha sido, vamos dizer, proibida, né? Porque tinha sido recentemente feita em laboratório, né? E na verdade já tinha alguns anos que existia em laboratório, mas ela estava sendo, vamos dizer, implementada, o uso dela na população naquele momento. Então ainda não tinha havido nenhuma repercussão na mídia, na sociedade, para chegarem a proibir a droga, entendeu? Então, esses testes, né, o Tom Wolfe, que é um autor americano, ele escreveu o seguinte: esses testes eram um absurdo, né? Ele falando sobre um episódio lá com o Kense, né? Ele fala assim que foi um escândalo, né? Porque eles criaram um novo estilo e uma nova visão de mundo através, né, do uso do LSD. Então ele fala assim que esse abuso, né, do ácido, ele, vamos dizer, conduziu a um dos pontos altos da contracultura dos anos 60, da cultura hippie. E um outro ponto alto foi um festival chamado Trips, né, tipo viagens, que foi feito num pier de pescadores ali perto de São Francisco, chamado Longshore Hall, né? E eles nesse festival, que foram de 3 dias, eles estima-se que tiveram aproximadamente 10 mil pessoas, tá? E aí realmente começou a se espalhar na cultura, porque os jovens nunca tinham usado esse tipo de droga e eram atraídos por um festival de música, né? É música, jovem, né? Quer se divertir e tal, só que chegava lá e era drogado, né? E aí explodia a cabeça da galera, literalmente, né? E muitos não voltavam mais, né? Entravam nessa viagem psicodélica e alguns morriam, outros enlouqueciam, né? E isso tudo o quê? Para, de novo, pegar uma geração e doutrinar toda uma geração, né? E pessoal, é tão sério isso, porque se você quiser mudar a cultura, né, e o futuro de um país e fazer uma engenharia social, a gente sabe que, né, cada geração subsequente, ela, a princípio, se você muda uma geração aqui, as consequências culturais e até fisiológicas na próxima geração provavelmente vai ser consequência da geração anterior, né? Porque senão, por isso que é o que a igreja, né, é o papel que a igreja tem nesses 2000 anos de igreja, é o que é sempre preservar os valores que preservam, né, que promovem vida e que preservam a vida e que preservam o funcionamento da sociedade e que promovem, né, as próximas gerações, o nascimento. Então, assim, se você tem uma cultura nos anos 60 que foi... a gente não pode esquecer que junto nos anos 60 foi a pílula do aborto, né? A pílula anticoncepcional foi introduzida, né? Não existia isso antes. Então, se você realmente quer diminuir a população, fazer com que, né, os valores sejam familiares, sejam erodidos, se você quiser tentar transformar a cultura ocidental que promove esses valores, né, de família, de uma autoimagem ligada à tradição judaico-cristã de Deus, né, sermos a imagem e semelhança de Deus. Se você quiser destruir isso, você vai usar várias táticas, né?
E o uso das drogas, junto com a questão da cultura da música e né, do espiritualismo oriental, para tentar substituir, né, a tradição judaico-cristã, tudo isso trabalha junto, né? E, por exemplo, aqui fala, né, o jornal Los Angeles Free Press, né, que estava cobrindo esse fenômeno, né, na região ali da Califórnia. Eles diziam o seguinte sobre o evento, né? Bem-vindos, né? Disseram com uma voz calma no palco, né? Bem-vindos à primeira manifestação do admirável mundo novo. Olha só, citando o livro lá do Aldous Huxley, né, que é de 31, se eu não me engano, 1931. Então, né, basicamente 30 e poucos anos depois, eles estavam no evento fazendo referência, né, ao livro, falando assim, olha, então chegou, né, 30 anos depois chegou agora essa sociedade onde, né, as drogas são permitidas, o sexo livre, desde que não haja procriação, é permitido, né, basicamente deixar todo mundo no hedonismo, né, é permitido. E aí um tipo de suspiro, ele fala aqui na matéria, foi geral no público, né? Poderia isso ser verdade? Poderia isso realmente estar acontecendo? Ali estavam 20 mil mentes sendo explodidas, né? A palavra bem aqui é blow, né? Se unindo nesse festival de amor e alegria para celebrar a unidade, né? Então, de novo, peraí, que unidade é essa de amor e de alegria, quando no próprio livro do Aldous Huxley diz que isso é controlado pelo governo né, que quer deixar uma população completamente dopada, né, usando, de novo, sexo e droga para deixar todo mundo preso numa ilusão, basicamente, né, perdendo a sua identidade, perdendo a sua autonomia, completamente passivos. Será que, né, que unidade é essa, que alegria é essa? Na verdade, é uma ingenuidade tremenda, né, uma ignorância tremenda, porque eles acham que estão sendo revolucionários, não, estamos lutando pelo paz e amor, quando na verdade você está sendo escravo do sistema que você acha que você está combatendo, né? Só que esse sistema o quê? Fala assim, não, vamos controlar toda essa geração, vamos fazer uma lavagem cerebral em toda essa geração, né? Usando droga, alterando a mente, deixando, né, que o sexo né, livre, na verdade o sexo sem responsabilidade, né? O sexo pelo sexo não é um sexo, na verdade, como promoção da vida, porque na verdade é isso, o sexo tem uma função também, além do prazer, né, Deus criou o sexo, você tem o livro de Cantares na Bíblia que fala sobre o amor, o sexo, né, lícito dentro de um casamento, né, mas ele tem parâmetros, como tudo na vida tem que ter parâmetros, né, o sexo também tem parâmetros. Vamos continuar aqui. Então, por exemplo, o poeta beatnik, o Leonard Kandel, ele também foi um dos caras que promovia a filosofia oriental, né, nesses ajuntamentos, falando assim, o Buda, que irá alcançar a todos nós através do amor, né, não através de doutrina, não através de ensinamentos, mas através de amor, né? E aí que tá, se não tem ensinamento, não tem doutrina, não tem especificação do que é amor. Que amor é esse? Então, sexo livre é amor? Não é amor, né? Chamar hedonismo de amor não é amor, né? Novamente, o amor tem responsabilidade, né? Quando você ama alguém, né, você é responsável pela aquele amor, né? E mutuamente, né? O marido é responsável em cuidar da sua esposa, a esposa é responsável em cuidar do marido, e os dois, ambos, são responsáveis em cuidar dos filhos. O amor, uma das
das manifestações do amor, o amor genuíno é responsabilidade e cuidado, né? Senão não é amor, senão é, né? É autogratificação, é egoísmo, né? O amor sempre pensa no outro, né? Então, mas olha o que eles estavam doutrinando, né? Ah, não, é amor livre, ninguém é de ninguém, é o poliamor, né? Continuava assim. E como, né, eu estou vendo todos vocês, né? Eu sinto mais e mais, olha só, que Maitreya, né, não demorará a nascer no seu corpo físico, né? E ele irá também nascer de todos nós, e essa é a invocação de Maitreya, né? Que ele venha invocar a divindade do homem através do, vamos dizer, do presente mútuo do amor, do presente no sentido de presente, né? Presentear. Então, olha só, trazendo Maitreya. Quem que é Maitreya? Está falando de teosofia ali, do anticristo, basicamente, né? O que é promovido também pela Lucy Struss lá da ONU, né? Tudo é o Maitreya. É o Cristo cósmico, é o anticristo. Então, você vê como as coisas estão conectadas, pessoal. Então, né, o jovenzinho ali, ah, não, eu vou num show, eu vou numa, né, eu quero curtir, chega lá, toma ácido, pira o cabeção, fica maluco, né? Tem ali né, sexo, tem um prazer e aí começa a gostar disso, tem um monte de descarga dopaminérgica, um monte de estímulo, né, físico, e aí quando ele já está bem vulnerável, bem com a guarda baixa, bem, né, pronto para receber qualquer tipo de doutrinação, entra a parte espiritualista e vem falar, ah, não, é o Buda, que, né, é o Maitreya que vai vir, então vamos fazer a invocação do Maitreya. Vocês estão entendendo como a coisa funciona? É um processo, pessoal, né? É um processo para o quê? Para capturar mentes e corações, né? E no fundo, espírito, né? Então, o jovem que nem sabe o que é Maitreya, nem sabe de onde que vem, né? Essa filosofia, compra. Ah, é o amor. Então, tá todo mundo junto, eu tô aqui, vamos cantar, vamos fazer, né? Vamos meditar, eu estou participando desse grupo, né? E olha, né? Todo mundo pode ficar com todo mundo, pegação geral, né? Toma droga, fica... Isso que foi vendido para eles, ah, isso é liberdade, né? Vamos continuar. Então, né, ele fala assim, dezenas de milhares de jovens, então eles foram para São Francisco, né, atrás do tal do verão do amor, né? Drogas muito fortes também começaram a serem distribuídas na região lá do Ashbury, né? Um aumento dramático de crime violento marcou o que eles chamavam de o gueto ácido, né? Então, olha já o efeito social, né? Claro, não trabalham, né? Não fazem, vão começar a roubar, é quase que uma cracolândia, né? E vamos dizer o lado ruim do tal dos good vibes, né? Porque eles vendiam publicamente sem, ah, não, é o verão do amor, né? Mas e a parte negativa, o rastro de destruição que deixa por trás, né? Meses depois do outro festival chamado Altamont Free Festival, né? Que foi na tentativa de, vamos dizer, esse festival, né? Foi uma tentativa de fazer um Woodstock na costa oeste, né? O Woodstock foi na costa leste dos Estados Unidos, então eles tentaram reproduzir a mesma coisa, né? Na costa oeste, só que acabou sendo violento e destrutivo e até pessoas morreram, né? Então, enquanto o Rolling Stones, a banda estava, né, no palco tocando a música Sympathy for the Devil, simpatia pelo diabo, né? O Meredith Hunter, de 18 anos, se aproximou do palco com uma arma e ele foi esfaqueado, né, por um membro do Hells Angels que tinha sido contratado para fazer segurança.
Então olha só, os caras tinham contratado a gangue de motoqueiros do Hells Angels, que é os anjos do inferno, que são demônios, para fazer a segurança do show, e aí esfaquearam, né? Então já houve morte, houve basicamente derramamento de sangue, sacrifício, né, pessoal? Enquanto, olha só, nada disso é coincidência, pessoal. Enquanto os Rolling Stones estavam tocando Simpatia pelo Diabo, acontece uma morte, um derramamento de sangue. Basicamente é um ritual a céu aberto, né? E o Altamont, ele mostrava de uma forma muito gráfica qual que era o resultado de uma sociedade que o lema moral dela era o faça o que você quer, o do what you will, né? Do what thou will, que é o faça o que tu queres, que é o símbolo, né, tanto do Crowley, do Aleister Crowley, né, satanista, como o próprio Anton LaVey, quando inaugurou a igreja satânica lá também em Los Angeles em 66, é o lema satânico. Então, em vez de você ter a lei dada por Deus, né, amar o próximo como a ti mesmo, né, amar a Deus acima de todas as coisas, então, e além os 10 mandamentos, né, o decálogo, de você ter sociedade, sem isso você tem barbárie, né, sem o quê? Não adulterar, não matar, não roubar, não mentir, né? Eles jogam tudo isso fora. Ah, não, isso é retrógrado, e agora a gente tem a nossa lei que é faz o que você quiser, né? Então eu falo, né, esse festival já foi um vislumbre do que seria uma sociedade onde não tem moral, não tem nenhum, né? Onde cada um, a força tenta, sabe? É a lei do, né, do mais forte mesmo, a lei da selva, né, o homem sendo o lobo do homem. Essa é a sociedade que a gente quer, né? E aí, né, saiu na mídia falando assim, né, o Woodstock é a idealização, mas Altamont é a realidade, né? No sentido do que realmente acontece, né? Quando essas ideias vêm a cabo, né? Quando essas ideias que no papel são bonitas, quando realmente são testadas na realidade, o que acontece, né? E aí fala assim, com, vamos dizer, esse cenário no fundo, né, dos anos 60, o crítico social francês e teólogo, o Jacques Ellul, ele escreveu o seguinte, né? Música, drogas, incenso, violência e liberdade sexual, né? E isso era o que se encontrava no festival. O desejo era de juntar todas as coisas e estabelecer um espaço basicamente estrangeiro para o resto do mundo, um espaço estranho, né? Um espaço diferente, um oceano onde cada um poderia mergulhar sem nenhum tipo de restrição, né? Para basicamente apagar tudo que não fosse aquilo que estava no festival. Então, criar basicamente uma outra realidade, né? E esse festival que era desejado por aqueles que estavam contestando, né, a sociedade da época, a sociedade da época, que estavam, vamos dizer, que eram críticos da sociedade da época. Esse festival foi aclamado como se fosse a revolução por excelência, né? Como se fosse assim, o exemplo da sociedade alternativa, né? E quando isso realmente foi colocado em prática, né, foi visto que era uma tentativa de criar uma nova sociedade, inclusive através de métodos políticos. O objetivo, né, aí é um parênteses meu, o objetivo era exatamente iniciar uma mudança cultural que, né, a mídia explodiu, chegou aqui no Brasil, chegou no mundo inteiro, chegou na França, né? Para o quê? Vamos trazer novos conceitos de uma nova sociedade, obviamente fabricado, nada disso foi orgânico, tudo isso foi pensado
para o quê? Como lá no Admirável Mundo Novo é o quê? Dominar a população através do prazer, né? Dominar, então vamos capturar a mente dessa geração toda através de hedonismo e de prazer. Só que o objetivo é dominação, é escravidão, né? É controle social, não é liberdade, na verdade, né? E aí, esse novo homem dionisiano, ele está fazendo uma referência aos rituais dionisíacos lá da Grécia Antiga, né? Dionísio e Baco é a mesma coisa, né? Baco, Dionísio grego, Baco romano, onde você tem a bacanalha, você tem, é isso, é o quê? Eram orgias que usavam drogas também, usavam, né, bebida, usavam e sexo. Para o quê? Você ter controle social também. Nada como para controlar a população mais do que, né, do que sexo e droga. Mais ainda do que pão e circo, né? Pão e circo controla aqui, droga e sexo controla mais ainda, né? Então ele fala assim, esse homem dionisíaco moderno, ele transgride qualquer sensibilidade moral, né? Enquanto afirma esse conjunto de valores alternativos, né? Mas que na verdade são anti-humanos, são valores que são contraproducentes, são contra a própria sociedade, né? Então, ele fala, o chamado para esse festival não é nada mais, nada menos do que uma profunda uma profunda experiência religiosa aonde as pessoas, vamos dizer, são atingidas por sua lava. Ele usa a palavra lava de vulcânica, né? Basicamente as pessoas são queimadas, né? Então, é isso. A contracultura americana inicialmente era uma revolução espiritual. Inicialmente não, principalmente era uma revolução espiritual. Bom, e agora, vindo um pouco mais para cá, né, já falando assim, né, então olha só, décadas e décadas desses festivais e do uso de droga, né, nos anos 60, nos 70, nos 80, e aí ele começa a falar, por exemplo, no final dos anos 80, né, começou a ter, por exemplo, o movimento techno, né, lá na Inglaterra, com o uso de drogas, Hacienda e tudo isso. Você começou a começar a ter o techno tribal, entendeu? Começou a ter, inclusive, por exemplo, ele cita aqui um guru indiano de Goa que começava, além disso, a introduzir as questões hinduístas, né? Então ele fala assim, um senso de transcendência, um senso que a música estava conectando os ravers, né, as pessoas que iam para as raves, né, naquilo que vai além do mundano, né, e que vai além do entretenimento. É o sentido que as pessoas que estão nas raves, né, eles estão se unindo numa comunidade espiritual. Né? Vocês estão entendendo o buraco, como o buraco é mais embaixo? E aí, já em 2001, né, o cara chamado Goa Gil deu numa entrevista, diz o seguinte: essa festa é sagrada, essa é uma antiga religião. Desde o início da humanidade, né, os homens usam música e dança para entrar em comunhão com o espírito da natureza e o espírito do universo. Olha aí, Gaia, adoração a criatura, a criação, a mãe terra, né? Não é a Deus, o Criador, né? É a criatura, olha só. E nós então vamos para além da mente, além da nossa individualidade, e nos tornamos um com o êxtase divino e com a união do Espírito cósmico. Vocês estão entendendo, pessoal? De novo, né? Então começa... Então imagina, o garotinho, a garotinha que não sabe de nada, que nunca ouviu falar nada, mas que legal, eu vou no festival, né? E aí pede dinheiro para os pais, o pai dá, vai pro festival, toma droga, né?
transa pra caramba, faz um monte de sexo ali, talvez pode pegar uma doença e tudo, mas enfim. Quando ele está bem suscetível, vem um guru e fala que olha que prazer, experiência esse prazer, esse êxtase. Né? E isso aqui agora você está se conectando com o espírito do cosmos, com o espírito da natureza. Né? Não é Deus, não é Deus, não é Jesus, não é. Né? Você precisa ter a tua natureza restaurada. Né? Não. Você já está em união com o cosmos. Né? Você só precisa continuar tomando droga e fica, né? Deixando ser levado aí pela. Né? É assim que, né? Que as coisas operam. E aí, claro, né? Que também ele fala os interesses, né? Do cartel de drogas também, né? Porque um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz, né? Então, ele fala, começou a haver um movimento de quando outras drogas foram introduzidas, né, nas raves, que era o MDMA, né, em inglês, né, o tal do MD, né, ou o êxtase, né, o êxtase é um nome, vamos dizer, bombril, né, um nome fantasia da molécula do MDMA, né. Então a droga começava a produzir sensação de empatia, né, e se tornou a droga preferida, né, para a galera da rave, né? Então, com o MDMA foi a primeira geração, aí muitos dos anos 90, né, até dos anos 2000 e tal, dos cidadãos, né, eles se chamavam de somos cidadãos globais, né? Porque eles estavam ligados numa rede global, eles iam viajando em busca de festivais, né? E isso eu conheço gente aqui no Brasil também, ia direto. Não, ficava chique falar que assim, eu fui em festival em tal país, eu fui pro Burning Man, eu fui pro Tomorrowland, eu fui pro, né? E tudo indo em busca desse que eles chamam aqui, esse tecnoperennialismo, da filosofia perene, do paganismo. Então, tudo isso estava conectado. Né? Essas pessoas, né? Não, eu conheci uma menina, ela falava que ela era uma buscadora espiritual, mas na verdade ela era uma drogadinha, porque ela, né, infelizmente, ficava achando que estava buscando alguma coisa espiritual. Por quê? Porque tinha essa bobajada toda que doutrinava ela, né? Nesses festivais, né? Ela estava sendo usada muitas vezes, né? Sexualmente, né? Mas o que? Eles, né, promoviam essa visão de mundo, né, espiritual, do neotecnopaganismo, né, ou neotecno-xamanismo, né, junto com o New Age, né, junto com a ecologia sagrada, né, a adoração de Gaia. Né. Então o Psytrance funcionava como uma alternativa sincrética, né? Um sincretismo de o que, pessoal? Basicamente é o paganismo 2.0, né? É um paganismo atualizado para os dias de hoje. Simplesmente a mesma coisa. Então, a mesma coisa que se fazia lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né? Da bacanalha, dos rituais ali dionisíacos, a mesma coisa, transporta isso para o século XXI com tecnologia. Mesma coisa, só com a tecnologia que piora ainda a situação, né? Porque são formas ainda mais efetivas de alcançar a mente das pessoas, né? Então, o que se fazia com tambor, né? Com tambor, com invocação, né? Agora faz com música eletrônica, tá? Isso com luz, né? Sabe? É isso. Formas de o quê? Capturar os teus sentidos, né? A tua visão, tua audição, com a parte sensorial, né? Com a parte sexual, isso tudo potencializado com droga,
e aí a pessoa está completamente vulnerável ao mundo espiritual, né? A coisa é séria, né? Vamos continuar aqui. Então, esses festivais transformacionais, né, eles são, vamos dizer, por se dizer, eles são assim a base dessas mudanças radicais de engenharia social, né? Então, a gente tem que entender que isso é promovido propositalmente por uma agenda, né? Eles pensam em estratégias, em como a gente vai se conectar, vai se comunicar com a nova geração, como que a gente vai atrair a nova geração e principalmente como vai fazer com que essa nova geração nos obedeça sem que eles saibam que estão nos obedecendo, sem que eles queiram se rebelar contra nós. Assim, não vamos fazer uma arapuca para que eles acreditem que eles estão indo contra o mainstream, né? Que eles estão buscando liberdade, mas na verdade eles estão adorando a sua própria escravidão, eles estão amando a sua própria escravidão. E o próprio Aldous Huxley, nos anos 60, em Berkeley, numa palestra dele, ele falava, né, ele, socialista fabiano, ele falava assim, que a revolução final seria fazer com que as pessoas amassem a sua própria escravidão, né? Então, para essa elite que controla, ao invés de falar, vamos bater, vamos, né, vamos brigar, ele, não, vamos corromper, vamos subverter, vamos seduzir, vamos fazer com que, né, essa geração ache que eles estão indo contra nós, né? Mas na verdade eles vão estar exatamente obedecendo aquilo que a gente quer que eles façam, porque eles vão estar iludidos, vão estar enganados, né? Aí ele fala, em um evento no solstício de verão em 1986, um grupo de amigos carregou uma efígie humana de madeira de 8 pés, né? Eu não sei quanto é isso em metros, mas eles, enfim, levaram isso para uma praia chamada Baker Beach, né? Praia Baker, que ficava na zona sudoeste de São Francisco, tá? E falaram que assim que um grupo de pessoas, né, se juntaram para ver, né, essa figura, essa escultura de madeira, né, ser colocada, e depois colocaram fogo, tacaram fogo. Basicamente as pessoas não deveriam saber que isso estava reproduzindo, né, os sacrifícios que os celtas faziam, né, do Wicker Man, né? Então basicamente é isso, fazer uma efígie, né, imitar um ser humano ali de madeira e tacar fogo. Então isso era um ritual pagão, onde havia dentro dessa estrutura sempre uma pessoa, era um sacrifício humano, né? Essa pessoa era imolada e esse basicamente, né, é o que vai dar início ao Burning Man, né? Então ele fala com esse início humilde, né, porque era uma reunião de pessoas que se juntaram lá na praia, ele fala, o Burning Man se tornou, né, um ajuntamento anual reconhecido no mundo inteiro, que começa na última semana de agosto, né, e eu acho que é um mês, se eu não me engano, né, e ele fala aí, e ao longo dos anos o número de pessoas que frequentam aumentou exponencialmente, né, aumentou demais. Então menos, né, de 2 dúzias de pessoas, né, lá em 1986, passou para 300 em 1989, 1.000 em 1993, 10 mil em 1997, mais de 25 mil, né, já quando estava no ano 2000, mais de 69 mil pessoas participaram em 2013, e desde 2015, né,
o número de participantes, eles oficialmente têm mantido em 70 mil pessoas. Basicamente, eles constroem todo ano uma cidade ali no deserto, se eu não me engano, é no deserto de Mojave, se eu não me engano, lá em Nevada. Ele vai falar aqui, eu não lembro exatamente, mas enfim, né? Literalmente eles constroem uma cidade e tem apoio de todo o Vale do Silício, pessoal. Todas as grandes empresas, né, jogam dinheiro ali, né? Então, você já vê como tá ligado, né, a toda a questão do Vale do Silício, porque toda a galera do Vale do Silício vai para Burning Man, né? Muitos para serem iniciados nessa coisa que a gente acabou de falar o vídeo inteiro aqui, na questão da falsa religião, né, dessa espiritualização, né, através de sexo e de droga. Então o nerd, né, o cara CDF que, né, estudou e vai para Stanford, né, ali já começa a ser doutrinado, de repente entra para as grandes empresas, né, Google, Meta, Oracle, né, as grandes empresas do Vale do Silício, e ali naquele ambiente corporativo todo mundo vai para Burning Man. Você acha que ele vai querer ficar de fora, né? Ali o nerd vai ter a oportunidade de encontrar as meninas, né, ou os meninos, que seja, né? Vai ter droga, e aí o cara vai explodir o cabeção dele também. A ideia sempre é essa, é lavagem cerebral, vamos capturar, vamos doutrinar, vamos, né? Então, em 1997, né, o Larry Harvey, que era o cofundador do Burning Man, ele comparou o evento, né, com o mundo digital. Olha só, falando que o Burning Man era um análogo físico do cyberespaço. Então olha como a gente vê outra camada, que é a questão já da virtualização, da artificialização, no sentido assim, no espaço cibernético, que na verdade cibernético é controlado, então não é nada livre, né? Mas as pessoas não sabem o que é cibernético, né? Não sabem a origem da palavra. Então acho que é um lugar super legal, virtual da liberdade. Mas é o quê? Aonde você pode ter uma falsa identidade, você pode criar uma identidade virtual, você pode ser uma mulher, se você é um homem, você pode ser um golfinho, você pode ser um ET, você pode ser o que você quiser, olha só. Olha onde, né? Faça o que tu queres, olha o atrativo. Não, você é livre desse corpo que te prende. No mundo virtual, você pode ser um Deus, se você quiser ser o Deus do seu mundo, você pode criar um mundo e ser Deus. Nada, né? Você pode voar, você não morre, né? Vocês estão entendendo? E aí ele fala o quê? Então o Burning Man era o quê? Era um análogo físico, porque aqui no Burning Man, então você também pode, né, tomar a droga e pode ser quem você quiser e pode, vocês estão entendendo? Quebrar todas as barreiras, experimentar todas as coisas, não tem limite, né? Então diz assim, tanto o Burning Man quanto a internet tornam possível unir a tribo da humanidade, né? Falar com milhões de indivíduos dispersos na grande diáspora da nossa sociedade de massa. Olha o que o cofundador, o Larry Harvey, falava do Burning Man, e comparando o Burning Man à internet, né? Olha só. Vivendo como nós vivemos, né? Sem tradições que sustentem, né, ao longo do tempo, uma experiência compartilhada, né? É possível nós transcendermos nossas deficiências através da internet e do Burning Man. Então, quando ele fala sem uma tradição que sustente, ele está falando, obviamente, do cristianismo, né? Que é mentira, porque se tem algo que preserva, que sustenta ao longo de 2000 anos, é o cristianismo e é a igreja, independente dos ataques, né? E nunca a igreja, né, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja, por mais que eles tentem subverter, né, perseguir, encarcerar, matar, né, cristãos, como, né, desde Roma Antiga até
a Coreia do Norte hoje, até, né, China, Irã, enfim, cada vez mais o próprio Ocidente, né, Londres, né, cristãos sendo presos, né, Canadá, cristãos sendo presos, aqui, né, no Brasil ainda não, mas estão, né, perseguidos com através de outra questão, né, falar, não, você é conservador, então politicamente a gente vai combater esses cristãos também. Então ele fala, nós devemos usar a tecnologia para criar estações espaciais aqui na Terra, ilhas de um intenso contato entre as pessoas. Chegou o tempo disso, né? Então, de novo, promovendo a unidade, essa falsa unidade que no fim das coisas vai ser o governo do anticristo, um governo só, totalitário, controlando todas as coisas, e que se você, para participar dessa unidade, você vai ter que receber a tal da marca. Se você não quiser, você vai ser um quê? Você vai ser um contrário, você vai estar indo contra a unidade, né? Você vai estar sendo um dissidente, né? Então, né, no ano seguinte aqui, né, de 97, uma nova empresa que era um mecanismo de busca da internet, o Google, né, claramente se alinhou ao Burning Man. Então, dias antes, né, de ser incorporada, em 4 de setembro de 1998, o Google fez o seu primeiro desenho na sua página. Toda vez que você abre a página do Google, tem sempre o quê? Tem um desenho, né? Então, o primeiro desenho do Google, pessoal, foi o símbolo do Burning Man, tá? Você quer que a coisa fique mais evidente? Impossível. Então a empresa, o primeiro desenho que eles fizeram foi do Burning Man, né? Ele foi o que? Em 30 de agosto, horas antes do evento começar, uma mensagem foi enviada, né, do Vale do Silício naquela mesma semana, né, onde a companhia seria incorporada. Todo o time do Google estava em Burning Man, né? E nos primeiros anos a sede do Google era decorada com imagens do Burning Man, e a companhia ela fornecia um transporte grátis para o evento, tá? Em 1907 o Google fez um vídeo interno para os empregados irem para o festival, promovendo, né, para que os empregados fossem para o festival. Dos marcos do Google, né, de importantes, foi quando eles contrataram o Eric Schmidt como CEO. O Eric Schmidt, que eu já li para vocês o livro que ele coescreveu com o Henry Kissinger, né, a Era da Inteligência Artificial. Enfim, então, depois de eles terem visto dezenas de candidatos, né, o currículo, né, do Schmidt foi escolhido, né? Chegou até o topo. Por quê? Porque o Schmidt ele já tinha ido ao Burning Man, enquanto os outros candidatos nunca tinham participado. Afinal de contas, você pensa assim, peraí, se a gente está passando por um processo seletivo para ser o CEO de uma empresa de tecnologia do Google, né? Qual é a importância do cara já ter ido para o Burning Man? Porque ele já tinha sido iniciado no Burning Man, enquanto os outros não tinham. Vocês estão entendendo, pessoal, como as coisas funcionam? Então, ele já tinha sido, né, já tinha ido para o Burning Man e já tinha observado aquele complexo e selvagem ambiente social, né? E tendo passado no teste, né, ele desculpa, né? Tendo passado no teste, né, ele seria aceito, né, como CEO. Então, outras personalidades que gravitavam lá em torno do Burning Man incluía
o cofundador do Facebook, o Dustin Moskovitz, né? E o Jeff Bezos, do Amazon. Tá? Philip Rosendale, o criador do Second Life, que é uma plataforma, né, de segunda vida, né, onde você criava um mundozinho virtual, né, que foi o primeiro mundo virtual, né, que ficou popular. Né? Ele foi inspirado pela ida dele ao Burning Man em 1999. Olha só, pessoal, como as ideias nascem. O Elon Musk, né, ele levou o protótipo do Tesla para o Burning Man em 2007. Tá? Enquanto em 2014 a HBO estreou a série de televisão Silicon Valley, né, o Elon Musk ele reclamou com o produtor, né, e com o elenco, dizendo que eles erraram em alguma coisa. Eles erraram e não deixar claro que o Burning Man é o Vale do Silício. Olha só, pessoal. Né? E também transhumanismo é um dos pontos de conexão. Semanas antes do Burning Man de 1918, né, o Burning Man Journal, né, o jornal do Burning Man, teve um artigo que falava sobre a interconexão entre o homem e a máquina, dizendo assim: muito daquilo que nós ensinamos aos nossos robôs para serem como nós, né, nós criadores de robôs, nós fazemos o papel de Deus, criando algo à nossa imagem e semelhança. Olha só, pessoal, usando o versículo da Bíblia. E é só questão de tempo até com que nossa criação coma da maçã, Apple, né? Não é à toa que o símbolo da Apple é a maçã da queda do homem, né? Que na verdade não é uma maçã, mas fazendo referência ao pecado do conhecimento, né? Da tecnologia de conhecer o bem e do mal. Então ele está falando assim, então é só questão de tempo até a nossa criação, os robôs comerem da maçã e conhecerem a diferença entre bem e mal. O Vale do Silício está recontando a história do cristianismo na sua festa anual. Então, basicamente, o Burning Man está celebrando cada ano a queda do homem. Tá? E a gente fecha aqui o nosso vídeo. Então isso é sério, pessoal, é muito sério, porque de novo as pessoas, Apple, eu adoro a Apple, né? Sou aficionado, eu quero ter o último iPhone, eu quero ter o último, né? A pessoa não sabe qual que é a origem, o que os fundadores pensavam, né? O que o Steve Jobs pensava, o que as práticas ocultas que ele fazia, tanto de uso de droga quanto, né, meditação e toda, o que influenciava, o que eles pensavam, né? Então a gente vive, pessoal, numa sociedade onde, de novo, a gente interage com as coisas sem saber a origem das coisas, né? Como essas coisas nos afetam e como a gente deve interagir, né? A gente deve interagir com sabedoria, né? A gente que tem que, vamos dizer, usar a coisa para a glória de Deus e não se deixar ser usado, né? A gente pode pegar a coisa e transformar ela, usar ela como uma ferramenta para o bem, como usar a internet para o bem. Mas se a gente não sabe, talvez a gente vai estar sendo doutrinado, a gente vai estar sendo manipulado, né? Então, né, aquilo que a gente lê em Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento, é real, né? E a minha tentativa aqui é de trazer informação para vocês, exatamente para que a gente não seja pego de surpresa, né? E se você vendo esse vídeo aqui, algo gerou no teu coração de você entender que muita coisa você não sabe e que o principal é o seguinte: você sofre influência do mal, ou se você busca estar debaixo da influência de Deus, do Espírito Santo de Deus. E isso é uma escolha nossa, né? Uma escolha individual. E conheceis a verdade vos libertará, né? Então, eu quero te convidar, da mesma forma como eles usam de drogas e um monte de coisa para chegar num momento e falar assim: olha, você vai ser um com
o espírito cósmico, né? No final vai chegar a uma questão espiritual, religiosa, metafísica. Eu quero te dizer aqui que sim, porque a realidade, the ultimate reality, né? A realidade final é espiritual, pessoal. Tudo isso aqui é transitório, tudo que, né? Agora, a verdadeira esfera de existência é espiritual. Você vai envelhecer e um momento você vai partir desse plano de existência. Para onde você vai? Essa escolha é feita aqui. Ou você ouve o Espírito Santo e fala, não, eu quero ter comunhão com Deus Criador, com Deus que me criou, que criou tudo, que me ama, ao ponto dele mesmo se materializar como homem aqui e morrer a pior morte da época, né? É porque não existe mais hoje, que não é permitido, mas continuaria sendo a pior morte, a morte de cruz, mais humilhante, mais dolorosa, para pagar a minha conta, a minha dívida. Né? Então, ou a gente cai a ficha, eu entendo que eu estou deficitário, que na minha natureza eu tendo para o mal, eu preciso ter uma regeneração da minha mente, do meu espírito, eu preciso, né? E isso é necessário para eu ter comunhão com Deus, porque Deus é santo. Então, se eu não me arrepender e não for purificado, eu não consigo ter comunhão com Deus, porque não tem comunhão entre luz e trevas. E isso basicamente que é a salvação, né? É você deixar que o Espírito Santo te lave, te purifique, e a partir de então eu posso ter livre acesso ao Pai. E eu sou purificado o quê? Pelo sangue de Jesus. Quando eu reconheço que Jesus é Deus e que eu confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu nasço novamente, o meu espírito que estava morto em pecado, em delito, né? Desconectado de Deus, sem vida espiritual, né? Ele estava morto. Ele ressuscita através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo exatamente para, né, declarar, você falar, não, eu quero estar com Deus, eu não quero estar com, né, eu não quero estar com a morte, eu não quero, sabe, estar subserviente a um espírito que quer me destruir, que é o Hassatã, é quem odeia o homem. Na verdade ele é um mentiroso desde o início, ele sempre tenta enganar o ser humano, né, falando, eu vou te dar prazer, eu vou te dar liberdade, eu vou te dar tudo que você quiser, vem e me segue, né? Rejeita o Deus Criador, porque ele é mau, né? O Deus Criador, ele fala que tem que ter responsabilidade, né? Que você tem que amar aos outros, né? Não pense só em você, ame só você em primeiro lugar. Então, tem duas vozes claras. Então, eu hoje, né, espero que você ouça a voz de Deus que te ama, e que você faça esse caminho de volta a Ele, para que você tenha comunhão eterna a partir desse momento, dessa tua confissão de fé. Amém? Então vamos fazer uma oração. Quero te convidar, ora comigo, coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado, a minha falha e a minha necessidade de salvação. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me salvar através de nenhuma prática religiosa, de nenhuma caridade, de nenhuma filosofia, de nenhum esforço humano. Eu sempre estarei deficitário se não for pelo teu amor, Pai. Se não for pela tua graça, Pai, o teu ato, o teu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, que me dá vida em abundância e vida eterna, gratuitamente, Pai. Pela fé, eu creio, Senhor, e eu recebo hoje, eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, que a partir de hoje passa a habitar em mim. Eu te convido, Espírito Santo, seja entronizado na minha vida. A partir de hoje, venha conduzir os meus passos, venha dirigir, Senhor, as minhas ações, os meus pensamentos. Venha renovar, Pai, os meus desejos, as minhas vontades. Venha, Pai, curar toda ferida, todo trauma, Pai. Venha quebrar toda opressão, toda escravidão espiritual, Senhor. Toda a permissão que eu dei para o mal agir na minha vida hoje é encerrado, Senhor, é anulado. Na autoridade do teu santo nome, do nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Eu te louvo pelo teu sangue, Pai, que me lava e me purifica de todo pecado. E a partir de hoje não há mais acusação contra mim. O inimigo não pode mais me acusar. Obrigado pelo teu perdão, Senhor, pela tua graça.
Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Te louvo, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, e cumpre em mim o teu querer. A partir de hoje eu peço, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito para que venham conduzir os meus passos, Pai. Eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pela salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, é um novo nascimento em Cristo, agora é uma nova identidade. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a diariamente se alimentar dessa palavra, amém? Ter comunhão com Deus em oração, e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, tá? Né? Andando com os teus irmãos espirituais, temos o mesmo Pai espiritual agora, amém? Pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada, você vai ser discipulado, vai crescer, né, na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então é isso, um tempo novo, uma nova vida, glória a Deus, né, pela tua decisão. Então a gente encerra nosso vídeo, novamente lembra vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, vale a pena, pessoal, todos com uma mensagem incrível também de transformação, de amor, amém? Todos apontam para Cristo. E é isso, a gente se vê quinta-feira. Desejo uma semana abençoada para vocês em nome de Jesus. Um abraço, tchau.